Bom dia, senhores. Minha saudação a quem nos acompanha aqui no plenário. Da mesma forma, minha saudação, em nome do vereador Jefferson, hoje a quem nos acompanha em casa. Faço isto porque o vereador Jefferson me passou uma tarefa hoje e eu vou tentar cumpri-la, vereador Jefferson. Na segunda parte aqui. Primeiro eu quero tratar da saúde pública. Alguns equívocos que são ditos sobre a saúde pública. Nós sabemos que a saúde pública aqui na aldeia, no bom sentido, como dizem os nossos amigos, especialmente os nossos amigos jornalistas, aqui na aldeia a saúde pública não vai bem. Nada bem. Mas não vai bem por quê? Não vai bem porque tem problemas aqui. E digo isso, senhores, porque acompanho a saúde pública a partir de Blumenau, e no estado de Santa Catarina e no Brasil, mesmo antes de eu estar na vida pública. Enquanto militante dos movimentos sociais, acompanhava já na década de 90 a abertura dos conselhos de saúde no nosso Brasil, no nosso estado e no nosso município. Na virada do milênio, mais precisamente período de 2004, para que tenhamos uma determinada noção, no Brasil eram destinados cerca de 32 bilhões de reais para a saúde. 2004. Neste ano de 2014, vão ser destinados cerca de 106 bilhões para a saúde. Vereador Jefferson. A cidade de Blumenau, neste mesmo período, Blumenau recebia cerca de 80 milhões de reais para a saúde. Neste ano, Blumenau deve fechar o ano com qualquer coisa no entorno de 320 milhões para a saúde e, junto a isto, complementam-se os recursos, inclusive os 800 mil reais, vereador Marcelo, que ano passado nós, os 15 vereadores, encaminhamos para buscar uma solução para a demanda reprimida na especialidade de cataratas, do município de Blumenau. E que nós esperamos que, ao final deste ano agora, o prefeito Napoleão e a secretária venham a esta casa e digam exatamente quais foram as medidas tomadas para resolver a demanda reprimida na área de cataratas e nas outras especialidades. E digo isso, senhores, com tristeza, porque até hoje, salvo raríssimas exceções, nós não temos recebido o número tecnicamente aceitável da demanda reprimida por especialidades do município de Blumenau. Discute-se e não se apresenta. Por aqui. E o outro equívoco que é trabalhado no nosso município, na nossa região, é na lógica da construção de mais uma estrutura para um hospital regional. O nosso problema na nossa região não é o tamanho da estrutura que nós temos para a saúde pública. O nosso problema na nossa região é a falta de uma estrutura pública, é verdade, um hospital regional na nossa região, e o nosso problema é o não vocacionamento e a não otimização da estrutura existente na área da saúde em Blumenau e na nossa região. Há divergência nas compreensões, mas eu preciso fazer esse registro, porque nós não precisamos mais construir estruturas, grandes estruturas, a exemplo da estrutura necessária para um hospital regional e o hospital para atender outras especialidades, com alguns direcionamentos. Nós precisamos otimizar a estrutura existente, porque se nós tivermos capacidade de fazer isto, e essa é a compreensão não só minha, é a compreensão de todos aqueles e aquelas que preocupam-se com a saúde pública em nossa cidade e em nossa região. Precisamos otimizar também a administração dos recursos, e essas são palavras de especialistas nas áreas. E agora, vereador Jefferson, a pauta que Vossa Excelência me passou. Há tempos atrás, nós acompanhamos, quando o governo federal determinou, no ano passado, a redução da tarifa de energia elétrica. Em cerca de 19% linear, o governo federal determinou a redução da tarifa da energia elétrica no ano passado.
Agora, recentemente, Santa Catarina levou uma facada, os consumidores catarinenses levaram a facada por ação do governo do estado e da Celesc, que conseguiram um aumento na ordem de 22,5% de aumento numa lambada só da energia elétrica no estado de Santa Catarina. E a reclamação é geral, dos consumidores que sabem e do empresariado de Santa Catarina. Nesta última semana, para minha surpresa, ou não tão grande surpresa, os nossos amigos do Nordeste levaram a mesma lambada. O estado do Alagoas e em torno também sofreu um aumento praticamente na mesma ordem que sofreu o estado de Santa Catarina. E eu me comprometi, vereador Jefferson, que iria tentar clarear essa situação. Quem é que deu este aumento? O governo do estado e os governos do estado, que são os grandes beneficiários, porque 25% dos impostos, 25% do preço da energia elétrica é receita do estado de Santa Catarina. 1,05% é receita do PIS e 5, alguma coisa é receita do COFINS. E aí eu fui verificar a conformação dos intocáveis no Brasil. Vereador César, tem uma estrutura criada no Brasil, mais uma estrutura criada no Brasil, que poucos dialogam sobre eles, que são as estruturas das ditas agências reguladoras, os intocáveis no Brasil. E eu fui procurar descobrir e avaliar quem é que são os diretores executivos da Agência Nacional de Energia Elétrica. Para minha não grande surpresa, vereador Jefferson, todos os 5 principais diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, como são os das outras agências ditas reguladoras, mas são agências desreguladoras, estão dentro da estrutura da ANEEL desde 1998. Foram plantados, assumiram o comando, são imexíveis e são eles que são os articuladores e quem decide o quanto se dá ou quanto não se dá de aumento de energia elétrica no bolso do contribuinte brasileiro. E isto vale para o não funcionamento da Anatel também. Podem procurar na Anatel. E aí, senhoras e senhores, eu estou concluindo, vereador Jefferson, que esta é uma ação deliberada, uma ação sacana, de uma estrutura que trabalha contra o Brasil, de uma estrutura que trabalha contra os brasileiros e que, diferentemente do que faz a estrutura governamental no Brasil, estas estruturas das agências reguladoras são estruturas que nós precisamos repensar, rever e acabar com essas coisas. Porque é inconcebível que eles e elas permaneçam comandando essas agências reguladoras e mesmo o sistema empresarial, mesmo a estrutura produtiva, vereador César Sim, do nosso Brasil, mesmo a estrutura do nosso Congresso, não consiga mudar as regras para essas agências reguladoras, que são uma doença grave, instalada na década de 90 no Brasil, e essa doença grave está se tornando um câncer para o Brasil, porque eles fazem o que querem, o que não querem, e o Poder Judiciário não se mete nessa história. Precisa meter-se nessa história, porque é inconcebível que o governo federal, num ano, dê uma redução tecnicamente viável de 19,3%, porque assim permitia a estrutura de energia no Brasil, e logo no ano seguinte, por intervenção dos governos de Estado, se comece a fazer a articulação política, o acerto de bastidores, o acerto de gabinetes, e que se comece a dar esses aumentos abusivos, porque nada é comparativo ao aumento do salário do trabalhador, nada é comparativo, nada é comparável com o aumento do NPC, nada é comparado com o crescimento do Estado, nada é comparável com o crescimento do Brasil. Então, senhoras e senhores, alguns dos malefícios que estão aí colocados e que têm endereço certo e que têm uma história que remonta à década de 90. As agências desreguladoras que precisam ser revistas no nosso Brasil para que coisas como essas não aconteçam mais sobre os ombros e que sejam passadas as responsabilidades da nossa população.
Então, eu queria fazer isso, vereador Jefferson, e agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade hoje de me permitir falar um pouco mais e tentar trazer esta problemática que o nosso país vive com essas situações que estão aí colocadas e que nos são muito prejudiciais. Um abraço a todos.